Olá, turma! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa 25ª semana de estudos. Olha que legal! Preparamos esta videoaula de geografia onde falaremos sobre o colonialismo e imperialismo na Ásia. Vamos lá? Mas antes, vamos entender o que é imperialismo. O que significa dizer que um país é imperialista? O imperialismo não é nenhuma novidade na história da humanidade. Desde os tempos antigos, há registros de civilizações dominando outras. O imperialismo tem seu auge no século XIX e tem os países europeus como seus principais agentes. E o que eles buscavam? O que queriam esses impérios estabelecer novas colônias? Eles buscavam novos mercados consumidores e obtenção de matérias-primas. Por que a Europa se tornou imperialista? A Europa era o continente mais poderoso do mundo no século XIX. Com a utilização de máquinas, uma enorme onda de desemprego e, consequentemente, uma instabilidade social se instalou nos países industrializados. A necessidade do mercado consumidor para escoar suas mercadorias era clara. Devido ao crescimento acelerado de suas fábricas, houve a necessidade de novas fontes de matérias-primas. Então, nada melhor do que a expansão por meio de colonização, né? Foi o que eles pensaram. Colonialismo é a ocupação de uma terra estrangeira, a sua exploração agrícola e a instalação de colonos. Nos séculos XV e XVI, foi o período auge do colonialismo, e o objetivo principal dos países colonizadores era de explorar as riquezas naturais e minerais. A ocupação das Índias é um nome genérico para as terras descobertas e chamada também de Revolução Comercial, que ocorrida entre os séculos XV e XVII. Estavam sempre procurando e garantindo produtos como especiarias, porcelanas e toda a gama de mercadorias que não se encontrava na Europa. Para entendermos mais sobre essa expansão colonialista da Europa, vamos falar um pouco sobre a Revolução Industrial de 1850. A Revolução Industrial Inglesa, ela teve início em consequência de uma série de fatores econômicos, sociais e políticos que ocorreram na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. As causas da Revolução Industrial foram a consolidação do capitalismo, a expansão do imperialismo, a industrialização dos países, as novas relações de trabalho, o aumento da capacidade produtiva e de consumo. E houve uma mudança da manufatura para a maquinofatura. Vamos entender um pouco mais à frente essa mudança que ocorreu nesse período. Antes da industrialização, tudo era feito à mão. Todos trabalhavam principalmente em suas próprias casas ou em pequenas oficinas. A produção de tecidos era um processo demorado. Depois de colhida a lã, ela tinha que ser fiada para produzir os fios, que eram então tecidos manualmente para formar o tecido e depois tingidos. Na imagem que nós estamos vendo agora, tem um artesão fazendo justamente esse tingimento para depois vir o corte do tecido, o costureiro produzir as roupas, a alfaiataria, o que era necessário para a época. Para a manufatura, nós temos também a habilidade de um sapateiro. O sapateiro, a habilidade dele era equiparada de um artista e os sapatos elevados como se fossem obras de arte. No século XVIII, ainda no início, os sapatos eram artigos caros e feitos por sapateiros de forma artesanal. O ofício era comparado mesmo ao dos artistas. Era tudo em couro e madeira. A Revolução Industrial, esse processo passou a ser setorizado por tipo. Então, cada produtor para um determinado público de sapato. Existia o produtor de sapatos femininos, o produtor de sapatos masculinos, o outro que fazia o infantil e o outro que fazia as botas. Botas eram artigos separados, viu, gente? A estética e o conforto com a industrialização passou a ser alvo de consumidores. A moda passou também a buscar perfeição, né? Mas na imagem que nós estamos vendo agora, a gente vê justamente aquele início, quando o sapateiro ainda moldava o pé do seu cliente. E olha, o sapato não era um artigo para muitos, era um artigo para poucos, porque custava caro. A maquinofatura surgiu para substituir o trabalho do artesão. O desenvolvimento da máquina a vapor foi o pontapé inicial
e foi uma das causas da Revolução Industrial. Funcionava através do aproveitamento do vapor de água, que é aquecida pelo carvão, e que dessa forma é capaz de gerar e produzir energia para transformá-la em uma força capaz de movimentar as máquinas. Mas a maquinofatura, além do progresso, como era justificada, marcou o período com a exploração do trabalho. A indústria de tecelagem foi a atividade que mais explorou mulheres e crianças. Um trabalho que não exigia força física no setor têxtil, mas sim agilidade nas mãos e longas horas em pé. Nesta imagem, podemos ver a exploração do trabalho infantil em uma fábrica de tecidos. As crianças eram exploradas pela sua estatura pequena. Os dedos finos se adaptavam à tarefa de atar os fios que se quebravam na trama. Isso demandava horas em pé e muitos dedinhos se quebravam, pois os pequenos cansados adormeciam em cima das máquinas. Difícil, né? O trabalho das mulheres também foi muito explorado nas minas de carvão. Elas selecionavam o carvão e muitas ainda carregavam as cubas até vagões. Marx, em seu livro Capital, ainda cita que essas mulheres eram supervisionadas para que produzissem em escala e que sua remuneração era a metade que os operários homens recebiam. Como podemos perceber, o capitalismo é cruel e a classe do proletariado é quem mais sofre com este avanço. A primeira máquina desse estilo foi criada por Thomas Newcomen, no Reino Unido. O imperialismo na Ásia ocorreu ao longo do século XIX, quando potências europeias, o Japão e os Estados Unidos ocuparam regiões asiáticas. A Índia iniciou a ocupação gradativa por ingleses e franceses a partir do século XVIII. Este cenário, na imagem que estamos vendo, os funcionários britânicos estavam tendo regalias no solo indiano, ou seja, a colonização era caracterizada também pela exploração do trabalho análogo à escravidão. A Guerra dos 7 Anos, um conflito entre a Inglaterra e a França por terras do continente asiático, durou de 1756 a 1763. Teve a Inglaterra vencedora deste conflito e a mesma se tornou o país mais poderoso do mundo, mantendo a exploração dos países colonizados. Agora, turma, vamos ver de forma simplificada os fatores que contribuíram para a colonização da Ásia. Nós tivemos os fatores econômicos, que é a busca de matéria-prima para as indústrias, os fatores de mercado, que precisava garantir a venda dos produtos, e os fatores ideológicos, que era civilizar os povos. O civilizar os povos, na verdade, era uma forma que o colonizador tinha de incutir naquela civilização, naquela população, a sua cultura e seus costumes, para que, através dos costumes e cultura do colonizador, aquela colônia, aquelas pessoas que ali viviam, que já eram nativos daquela região, passassem a desejar consumir os mesmos produtos que eram utilizados na vivência dos colonizadores. Ou seja, eles estavam produzindo o mercado consumidor. O processo de colonização da Ásia, ou seja, de ocupação territorial, a exploração econômica e dominação política do continente asiático por potências europeias, inicia-se no século XV e termina após a Segunda Guerra Mundial. Baseia-se na posse de portos e feitorias no litoral com o objetivo de abastecer o mercado consumidor da Europa com itens explorados na região. Essa colonização teve como motivo o progresso no continente asiático. Além de os países das grandes potências mundiais também se achavam uma raça maior e superior no ponto de vista de cultura e que levaria civilização para a Ásia. Esse era o argumento que eles colocavam para justificar a colonização de outros povos. Mas traduzindo, na verdade, esse processo foi uma violenta dominação e colocou os países em independência econômica. E que até hoje, nos dias atuais, sofre com conflitos e escassez de condições de qualidade de vida. O imperialismo, que é a projeção do poder em outras áreas, os países europeus tinham um interesse econômico claro e o processo de destino político da Ásia ele foi decidido em uma conferência em Berlim em 1835.
sendo que os países que tiveram o domínio do continente foram França, Reino Unido, Holanda, Portugal, Estados Unidos e Japão. Muitas áreas, até os dias atuais, falam a língua dos colonizadores, como exemplo a Índia. Por exemplo, eles falam até hoje inglês. E o idioma português também é falado em alguns países da Ásia. No mapa, podemos observar a expansão imperialista na Ásia entre 1850 e 1914. O Reino Unido tomou posse da Índia, conquistando importante área de influência para o comércio, pois conectava-se com a China, onde os portos estavam abertos para o comércio europeu, assim como o Japão. Agora que entendemos o processo de colonização da Ásia, vamos ver um pouco sobre a descolonização da Ásia. O processo da independência das colônias no continente asiático se inicia com o final da Segunda Guerra Mundial. Esse foi um período ideal, pois as potências europeias estavam enfraquecidas militarmente. Desde então, surgiram novos países, a maioria originária dos antigos impérios coloniais britânicos e franceses. O movimento pela autonomia nacional assume várias formas: guerra de libertação, resistência pacífica aos colonizadores, gestões diplomáticas para a conquista da independência. A descolonização asiática ela sucedeu quase que simultaneamente com a Segunda Guerra. Muitas colônias se tornaram independentes entre 1945 e 1950. E a gente tem aí como exemplo a Índia, o Paquistão, Sri Lanka, as Filipinas. A China, ela promoveu a Revolução Socialista e, em consequência disso, pôs fim à dominação inglesa, alemã e japonês em seu território. E, em 1945, a Coreia deixou de se submeter aos domínios japoneses. Então, essa ex-colônia japonesa se dividiu em 1948 e formou dois países, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Agora a gente pode observar que a descolonização dos países na Ásia modificou seus espaços geográficos. Aí a gente tem um exemplo da Índia, ela ficou dividida e ela tem de um lado o Paquistão Ocidental e do outro lado o Paquistão Oriental. Turminha, além da divisão da Índia, lembrando o que falamos há pouco, a descolonização da Coreia também resultou em divisão. E essa divisão foi motivo de guerra entre as duas Coreias no período de 1950 a 1953, quando a Coreia do Norte invadiu as fronteiras com a Coreia do Sul a fim de tomar posse do território. Isso tudo em meio à Guerra Fria. Este conflito dura até os dias atuais, onde os países com regimes políticos diferentes ainda não entram em acordo, em entendimento. A Coreia do Norte, ela possui o regime comunista e a sua capital é Pyongyang, quanto que a Coreia do Sul, seu regime é capitalista e tem como capital Seul. E aí, turma, beleza? Conseguimos compreender nesta aula os fatores que influenciaram a colonização da Ásia e as intenções econômicas por trás deste processo. Esperamos que tenham compreendido um pouco mais sobre o maior continente do mundo, mas caso tenham dúvidas, nos chama no WhatsApp e vamos conversar. Trocando ideias, nos ajudamos a entender a geografia política deste continente com diferenças culturais e econômicas. Estamos juntos nessa. Contem conosco, viu? Tchau, tchau, galera. Até a próxima.